Olá, amigos. Bom dia. Pela primeira vez eu estou fazendo lives, né? Eu acabei de criar um canal no YouTube é, com o nome de Toninho Boatê, que é como eu sou conhecido nas redes sociais. E além disso, eu coloquei já o título que ele vai adquirir no futuro, que é De Frente para o Fato. Ou seja, eu não pretendo fazer ilações, eu pretendo fazer observações em cima dos fatos ocorridos na mídia, nas redes sociais, enfim, todo tipo de coisa, não é só política não, é o dia a dia, futebol, esportes de uma maneira geral, enfim. A minha ideia é essa e não fazer vídeos longos, que eu sei que é meio cansativo, as pessoas não têm muita paciência para ver. Tá legal? Então, o meu primeiro vídeo vai ser dedicado às pesquisas eleitorais. Vamos lá. Na minha opinião, essa foi a grande fraude eleitoral dessa eleição. Por que a grande fraude eleitoral? Porque eles erraram em tudo, dando diferenças absurdas entre a diferença absurda entre o Lula e o Bolsonaro. Diferenças absurdas, não só aí, em vários estados também, em São Paulo, em vários, no Rio Grande do Sul, no Paraná, para Senado, para majoritárias, enfim. Houve muitos erros, muitos erros. E a gente fica de orelha em pé, porque isso acaba influenciando na decisão do eleitor. A gente sabe disso. Tem eleitor que não gosta de votar em perdedor. Então o cara vê lá, pá, pá, vai e vota no aquele que está na frente. Né? Isso é normal. Uma outra coisa que me chamou a atenção e que poucos perceberam, eu não vi muita gente falando na vídeo, aliás, eu acho que eu nem vi, e olha que eu vejo bastante, foi ter começado a apuração antes de terminar a votação. Eu me lembro que no passado o- as apurações só começavam depois que terminasse o último cidadão a votar. Depois que o último votasse, terminava a votação e começava a apuração. Dessa vez não. Ou seja, hoje as pessoas têm celular, as pessoas estão acompanhando, estão na fila, foram filas gigantescas, né? O que certamente ajudou na abstenção. Né? As pessoas olhando o celular vão acompanhando a apuração e começam a definir seu voto ali na fila também. Podem até mudar. Ou seja, foram muitos erros, muitos erros. E basicamente eu acompanho pessoas, principalmente no Twitter, especialistas em pesquisas, enfim. E eles, na análise deles, eles mostraram onde estavam os erros. Primeiro, nós não tivemos censo 2020 por causa da eleição, que seria a base da maioria das pesquisas honestas. Né? Então, tivemos duas situações que causaram as diferenças, certamente. Uma foi no extrato da social, ou seja, de 0 a 2 salários mínimos, de 2 a 5 salários mínimos e acima de 5 salários mínimos. As proporções eram diferentes, mas absurdamente. Um instituto de pesquisa colocava lá 30% até dois salários mínimos. O outro colocava 50% a 2 salários mínimos. Vai dar errado, não tenha dúvida que vai dar errado. Tá? E a segunda situação, foram as situações que me chamaram mais atenção. A segunda situação foi a questão da dos locais onde foram feitas pesquisas. Alguns institutos tomaram como base a eleição de 2018 e, na maldade, fizeram pesquisa nas cidades onde o PT ganhou. A maior parte das suas pesquisas foi na cidade do PT ganhou. Ou seja, a chance de dar PT maior, não tenha dúvida que é enorme. Né? A segunda questão foi aonde, nos locais, nos bairros, nas cidades. Um amigo me mandou a lista, porque ele não conhecia, ele é de São Paulo, ele não conhecia os bairros, e para que eu classificasse os bairros, se classe média, classe baixa, classe alta, mais pobre, mais rico, eu fiz a classificação para eles. E você percebia perfeitamente que eles estavam pesquisando em lugares onde o PT era mais forte. Claramente, para quem mora no Rio de Janeiro, sabe onde é o mais forte, quem é o mais fraco, enfim. Essa é uma situação que não tem escolha, você não tem como definir, até porque não são todas as pesquisas que dizem onde pesquisaram nem nada. Entendeu? Então, e o cara vai a fundo e publicou. Então, é o seguinte, ou a gente muda. Aliás, antes disso, tem que haver uma investigação sobre o Instituto de Pesquisa, não tenha dúvida disso. Esse negócio de CPI, eu tenho
minhas restrições, porque o jogo é muito mais político do que criminoso, criminal. Né? Eu prefiro mil vezes uma investigação pela Polícia Federal que pode chegar a algumas conclusões importantes. E segundo, alguém vai acreditar nas novas pesquisas nesse segundo turno? Eu não acredito mais. Aliás, já não acreditava, mas eu não acredito. Entendeu? A credibilidade foi a zero. E pesquisa, jornalismo, vivem de credibilidade. Ambos perderam. E vou dizer mais. Há tempos que eu venho acompanhando a Globo.com em relação às pesquisas. Tá? Eles sempre colocaram o percentual de votos que o Lula poderia ter e que o Bolsonaro poderia ter. Ponto. Quando chegou próxima a eleição, que começaram aquela promoção do voto útil para tirar o Ciro, sai, larga o Ciro, vem para cá, com o apoio dos artistas, uma mídia forte em cima disso e tudo mais, eles começaram a mudar as manchetes. Eles começaram a usar o voto válido, que aproxima o Lula dos 50%, né? E dessa maneira estimulando as pessoas a votarem para terminar logo a eleição. Deu errado. Deu errado, mas isso é um absurdo que aconteceu. Então, você vê que havia um pacto, né? Assim, será que a gente pode falar desse jeito? Tem palavra mais forte. Entre a imprensa e o Instituto de Pesquisas. A Globo pagou em torno de 500 mil por cada pesquisa feita. É muito dinheiro. E aí é aquela história, o cara faz o que o patrão manda, né? Enfim, você vai achar um jeito que coadune com a minha opinião. É isso. Aliás, foi uma coisa que aconteceu até na pandemia. O jornalismo acabou. O jornalismo verdadeiro acabou. O princípio básico do jornalismo foi sempre ouvir o outro lado. Durante a pandemia, por exemplo, só ouvi o lado daquelas pessoas, daqueles médicos, dos pesquisadores que coadunavam com a opinião deles de novo. Quer dizer, eles insistem nisso, só não vê quem não quer. Tem gente que gosta de ser enganada. Entendeu? Mas quem tem um pouco de discernimento, observa as entrelinhas, as manchetes e tem que ir no teor da notícia, você percebe a diferença. Enfim, peço desculpa a vocês, é o primeiro vídeo que eu coloco, eu estou um pouco tenso, depois eu vou relaxando, estou gaguejando de vez em quando, mas vamos chegar lá, tá? Só peço a vocês que colaborem comigo. Dá uma curtidinha aí no meu vídeo, se inscreva no meu canal para me ajudar a divulgar melhor as minhas ideias, espalhe pelas redes sociais que eu vou colocar, entendeu? E enfim, me ajudem, tá? Muito obrigado. Bom dia para vocês.